Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Então eu quero começar dizendo que você está no melhor lugar que uma pessoa pode estar. Amém? Porque a Palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos faz crescer, ela nos promove. Você sabia que todas as regras que você conhece como regra saiu das Escrituras? Alguém sabe dessa, não? Alguém sabe que, na verdade, não foram só os nossos pais que nos ensinaram que nós não podemos mentir. Quantos aqui já aprenderam que não pode mentir? Papai e mamãe. Mas isso já saiu das Escrituras, isso já estava na Bíblia, Deus já tinha falado essas coisas. Amém? Que não pode matar, que não pode bater no próximo, que não pode roubar o próximo. Então, tudo que nós conhecemos como regra, como leis, tudo isso vem das Escrituras. Então, nós estamos em um bom lugar, aprendendo a respeito de Deus e de como viver uma vida reta e honesta. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar algo essa noite. Na verdade, o tema da minha mensagem é distintos. Quando sabe o que é uma pessoa distinta? O que é uma pessoa distinta? Para quem falou amém aí. Glória a Deus. Uma coisa distinta é algo que é diferente. Amém? E nós fomos chamados para ser diferentes, amém? Só que o mundo, às vezes, ele quer nos amoldar, o mundo quer nos fazer andar como o mundo anda, né? Você percebeu hoje que o pastor está de bonezinho, porque eu falei, vou pregar para jovem, então eu vou bem jovial. Eu ia vir de bermuda e chinelo para tirar uma onda, né? Às vezes nós temos o hábito de nos amoldar ao ambiente em que nós estamos. Você sabe disso, sim ou não? Nós nos amoldamos, às vezes, ao ambiente em que nós estamos. Às vezes, nós queremos falar como as pessoas falam. Nós queremos agir como as pessoas agem. E, às vezes, queremos nos amoldar às modas que as pessoas elas acabam, de certa forma, divulgando. As modas, elas são, rapidamente, elas são aceitas pela sociedade. Vocês talvez não se lembram, mas os meninos que estão aqui, são um pouquinho mais decorridos no tempo, eles vão lembrar que houve um tempo em que as pessoas queriam usar o cabelo moicano, porque Neymar usava moicano, né? Então você via muitos meninos com cabelo moicano, eles queriam ficar igual ao Neymar. Não aprenderam a jogar bola, mas pelo menos o cabelo eles queriam ficar igual, né? Então é muito normal nós queremos nos amoldar aos princípios em que nós estamos estabelecidos. Mas deixa eu dizer a você, isso pode ser bom, mas também pode ser perigoso. Amém? Pode ser bom em que sentido? Porque o apóstolo Paulo, ele disse, certa vez, ele disse assim, olha, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o intuito de ganhar o maior número possível. Então, às vezes, isso pode ser benéfico, você descer um pouco ao nível das pessoas para que você consiga acessar as pessoas. Por que eu digo descer? Porque você foi colocado no lugar mais alto. Amém? Quantos filhos de Deus temos aqui? Amém. Quantos sabem que o seu pai é poderoso? Amém. Rico, dono de todas as coisas. Você sabe disso? Então você é maior do que os outros. Você concorda comigo, sim ou não? Porque você é filho de Deus. Você tem o rei na barriga, você pode andar com o narizinho em pé, porque você é filho de Deus, sim ou não? Mas você, às vezes, vai precisar descer um pouquinho. Sabe quando nós falamos com as crianças, né? Eu tenho um filho de 3 anos e, às vezes, eu tenho que me abaixar para falar no mesmo nível que ele, para que ele me entenda melhor. Para olhar nos olhos dele, eu preciso me abaixar para falar no mesmo nível que ele. Para brincar com ele, para tirar um momento de lazer, eu tenho que, às vezes, nós falamos até como bebê. Alguém já falou como bebê? Aqui já falou errado, só para falar com as crianças. Você já fez isso? Né? Por quê? Porque a criança fala errado, aí você, em vez de ensinar o certo para a criança, você fala errado só para falar como ele, né? Isso é muito comum às vezes. O teu desejo é ter comunhão com aquela pessoa, então você acaba se moldando aquela pessoa, isso é muito comum. Se isso for com o intuito correto. Amém, irmãos? Mas isso também pode ser muito prejudicial se você se deixar levar pelas pessoas.
Amém? Presta atenção, antes de qualquer coisa eu quero usar do melhor exemplo que você pode receber de pessoa correta, que é o próprio Cristo. Quantos sabem que Cristo foi a pessoa mais correta do mundo? Ele esteve no mundo, ele veio como um homem e ele foi a pessoa mais justa, mais correta do mundo. A Bíblia diz que... Vou tirar o boné agora, tá bom? Ou então eu vou pôr para trás. Vai ficar mais menina ainda. O Cosminho colocou o boné. Ai, sim, rapaz. Pronto, vou tirar mesmo. Você entende que tudo que está acontecendo aqui é espiritual? Às vezes você vai querer se corrigir e aí a torcida vai fazer isso. A galera vai falar, mas você estava tão bem fazendo o errado, aí você pega e faz de novo. Coloca para o lado para tirar onda, né? Para ser aceito. Agora deixa eu dizer para você, não falar uma palavra que eu ouvi esses dias, não se diminua para caber. Porque às vezes você se diminui só para caber em um ambiente. Você se rebaixa, você se diminui para que você seja aceito, para você caber em um ambiente. Não desça para caber. Desça para resgatar, se for necessário. Se abaixe para puxar alguém, se for necessário. Mas não desça, não se diminua para caber em lugar nenhum. Amém? Presta atenção, quando Jesus veio à terra, a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos, ele veio no momento certo. Ele veio para trazer salvação a toda a humanidade, porque toda a humanidade estava perdida, né? Jesus, ele cumpriu o tempo de todas as coisas. Jesus, quando criança, ele se comportou feito criança. A Bíblia diz que ele era submisso a José e a Maria, que eram seus pais. Amém? Quantos submissos aos pais nós temos aqui? Glória a Deus. Jesus, ele era submisso aos seus pais quando criança. Mesmo assim, Jesus ainda criança, ele tinha 12 anos. Tem alguém aqui que tem 12 anos? Glória a Deus. 3. Jesus com 12 anos, a Bíblia diz que ele ia ao templo. Para quê? Para aprender com os sacerdotes. Para ouvir a respeito da lei. Então não pense que você é jovem demais para aprender a palavra. Amém? Isso é muito justo, você aprender a palavra. Jesus cumpriu todos os protocolos. Quando criança, submisso aos seus pais, mesmo assim, adorava a Deus, buscava ao Senhor, buscava aprender das coisas do Senhor. Quando indagado a respeito de ter deixado a mãe preocupada, ele disse, poxa, vocês deveriam saber que eu estava na casa de meu pai, né? Mesmo assim, ele o seguiu porque era submisso aos pais. Então, Jesus, sendo submisso aos pais quando criança, cumpriu todo o propósito. Quando ele chegou aos 30 anos de idade, começou o seu ministério, tá? Por quê? Porque a lei sacerdotal dizia que um sacerdote só podia assumir depois dos 30 anos. Então, Jesus esperou. Jesus era Jesus, amém? Ele era maior do que todos os sacerdotes. Mas Jesus cumpriu toda a lei e esperou chegar até os 30 anos para começar a exercer o sacerdócio. E às vezes nós não queremos esperar até os 18 para começar a namorar. É amém ou é de mim? Jesus esperou até os 30. Julinha vai esperar até os 30 para começar o sacerdócio. Amém, irmãos? Então Jesus cumpriu todos os protocolos e quando ele começa o seu ministério agora, a Bíblia diz que ele começa o seu ministério pregando no monte, né? Jesus começa a pregar no monte. E o que Jesus faz? Jesus pega tudo aquilo que os fariseus, que os sacerdotes já ensinavam na época. Então Jesus pega o ambiente em que ele está, certo? Ele pega os costumes em que ele está e ele começa a falar daqueles costumes. Ou seja, ele desce no nível daquele ambiente e começa a falar daqueles mesmos costumes. Só que ele falando desses costumes, ele começa a colocar um algo a mais. Porque Jesus era distinto dos outros. Embora Jesus fosse um homem, porque ele nasceu de mulher, ele tinha carne e osso, mas ele era diferente dos outros.
Então, quando ele começa a pregar no Sermão da Montanha, ele começa a dizer assim, ó, vocês ouviram o que foi dito. Ou seja, vocês estão inseridos nesse ambiente, ouviste o que foi dito. Não matarás, eu porém vos digo. Ele pega um ambiente já existente, ele pega um costume já existente, ele pega uns ensinos já existentes, e ele começa a acrescentar em cima daquilo que já existia. Você entende isso? Eu estou falando de ambientes, ok? Eu estou falando de costumes. Amém, irmãos? Eu estou falando de costumes. Você pode chegar em um lugar onde já existe costumes, e diretamente aí para os que estão passando do ensino fundamental para o ensino médio, já existem alguns costumes no ensino médio que são diferentes do fundamental. E aí você pode chegar lá, encontra um ambiente e você transforma aquele ambiente. Você não se diminui para caber, mas você transforma o ambiente, porque você é diferente. E as pessoas precisam entender que você é diferente. Não é interessante que quantos aqui conhecem M&M? Isso. Se eu colocasse aqui numa bandeja, assim, vamos supor, eu tenho certeza que isso ia dar certo, tá? Se eu colocasse numa bandeja 100 balinhas de M&M's, todas as balinhas de M&M's amarelas, e só tivesse uma vermelha no meio das amarelas, e eu passasse aqui e dissesse assim, escolhe uma, eu tenho certeza que você ia pegar a vermelha. E sabe por quê? Simplesmente por ela ser diferente. Porque algo diferente chama atenção. Sim ou não? O que é diferente chama atenção. O que é diferente atrai. Agora você pode ser atraído por aquilo que é diferente de você, ou você pode ser diferente e atrair as coisas para você. Você está comigo? Então Jesus, sendo diferente, ele pega um ambiente já existente, ele começa a fazer algumas colocações já existentes, mas ele se coloca ali como luz, dizendo, olha, vocês estão fazendo isso, isso e isso, e vocês devem fazer isso, mas eu digo que vocês devem acrescentar isso aqui. Você entende isso? Então você pode chegar em um ambiente onde as pessoas estão totalmente desfavoráveis e você simplesmente transformar o ambiente. Vou citar aqui um exemplo bacana, vamos lá. Quantos aqui conhecem um... Não. Estou do lado de cá. Às vezes você está em um ambiente onde as pessoas falam palavrão. Alguém aqui já viu? Na escola ainda falam essas coisas? Não devia falar essas coisas na escola, né, gente? Existe um ambiente que se fala essas coisas. E você tem duas opções. Se diminuir para caber, ou fazer como disse Cristo, como diz a palavra a respeito de Cristo, nenhuma palavra torpe saiu da sua boca. E aí o que acontece? Você se torna o diferente. Por quê? Porque a sua boca é pura. Da sua boca não saem palavras torpes. Você não será envergonhado jamais. E quando alguém falar perto de você, você não pode evitar. Você só não pode se igualar. Jesus fez tudo isso, andou com as pessoas, mostrou para as pessoas o que elas faziam e disse, olha, tem um caminho melhor. Amém? Coloca lá para mim Mateus capítulo 7 e versículo 28, por favor. Assim que Jesus finda o Sermão da Montanha, eu não vou ler todo porque é capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão do Monte. Mas no capítulo 7, versículo 28 diz, quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Então, quando você faz algo diferente, pessoas vão ficar maravilhadas com você. Você vai atrair a admiração de pessoas. Versículo 29, por favor. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade
e não como os escribas. Ou seja, ele era diferente. Jesus era distinto. Os escribas ensinavam e eles conheciam a lei. Todos os escribas ensinavam naquela época, eles conheciam todo o Pentateuco, eles conheciam toda a velha aliança, do começo ao fim. Então eles ensinavam. Se você quisesse saber qualquer coisa a respeito da velha aliança, os escribas sabiam. Mas quando Jesus começa a ensinar, ele pega um ambiente já existente. Quando ele começa a falar, a Bíblia diz que ele as ensinava como quem tem autoridade. De uma forma diferenciada ele fazia. E como quem tem autoridade? Como quem vive aquilo que está ensinando. É interessante que quando você chega a um lugar, quantos aqui já chegaram a um lugar e se apresentou como cristão? As pessoas sabem que você é crente ou você é um agente secreto? Todo mundo sabe que você é crente? Você sabe que quando você se apresenta como cristão, como crente, as pessoas elas começam a olhar para você de uma forma diferenciada. E você sabe o que elas esperam de você? Retidão. Elas já esperam de você que você seja diferenciado. Porque as pessoas não querem vir à igreja, elas não querem servir a Cristo, porque elas sabem que para elas servirem a Cristo, elas têm que mudar de direção. Elas têm que fazer as coisas certas. Amém? Elas têm que andar em justiça. Amém, irmãos? Então, algumas delas não querem, mas você já é crente, você já está estabelecido nesse lugar. Amém? Você já está inserido em Deus. E por isso as pessoas já olham para você e elas já esperam de você algo diferenciado. E se elas veem você escorregar, elas fazem uma caretinha bem engraçada e dizem assim, ó, e é crente. Quantos aqui já foi chamado de crentinho? E é crente ainda, olha. Essa aí que é crente? Sei não, hein? É você não. Você percebe que as pessoas estão esperando de você algo diferente? Agora presta atenção, você foi chamado para ser diferente. Quantos conhecem alguém que nasceu já nasceu chamado para ser diferente nas escrituras? Vou dar uma ideia para você. Ele tinha o cabelão. Como é que era o nome dele? Sansão. O cara foi chamado para ser diferenciado. Ele nasceu para ser diferente. Você nasceu para ser diferente. Né? Sansão nasceu para ser diferente. Nazireu, homem forte. Sabe? Homem vencedor. Chamado por Deus desde nascido para libertar todo o povo. Para ser um libertador. Né? Ele foi o super-herói da época. Foi criado para ser diferenciado. Sansão foi criado para ser diferenciado. Você foi criado para ser diferenciado. Você está lendo as escrituras? Tá. Estou de olho em você. Sansão foi criado para ser diferenciado. E você foi criado para ser diferenciado. Mas Sansão, às vezes ele quis se amoldar ao ambiente em que ele estava. E por conta disso, a caminhada dele não foi muito boa. Quantos sabem que Sansão tropeçou algumas vezes? Você conhece a história de Sansão? Ele quis se amoldar em algumas coisas, ele quis se amoldar. Primeiro que ele casou com uma mulher lá dos filisteus, não podia. Porque crente não casa com pessoa do mundo. Está comigo, sim ou não? Ele tinha ordem para... Não, casamento só com mulher do nosso povo. Do povo hebreu, do povo de Israel. Sansão tinha uma ordem. Assim como você e eu temos uma ordem. Ei, não vos ajunteis com o jugo desigual. Então Sansão tinha essa ordem. Sansão, ele desobedeceu essa ordem. Foi pegar uma mulher lá do mundo. Não deu certo. A mulher enganou ele. Por quê? Porque o diabo é pai da mentira. Quantos sabem que o diabo é pai da mentira? O diabo é pai da mentira e o diabo é pai de todo esse povo que está no mundo. Porque todo esse povo mente. E aí a mulher pegou e enganou ele. Aonde é que a mulher enganou ele? Sansão tinha um segredo lá, ele fez lá um enigma com o povo
com os filisteus. Você conhece o enigma? Quantos conhecem o enigma de Sansão? Do comedor saiu comida. Não é assim? Abre lá em Juízes, capítulo 14. Sansão, ele fez um enigma e ele fez uma aposta com o povo. Mas ele perdeu a aposta, sabe por quê? Porque ele quis se moldar ao sistema. Juízes capítulo 14 e verso de número algum. Versículo 14 também, vamos ler lá. Sansão fez uma aposta com os filisteus e ele contou um enigma para os filisteus. No versículo 14 ele diz: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Então Sansão fez uma boa aposta lá e ele perdeu a aposta. Agora, por que ele perdeu a aposta? Porque alguém pressionou ele. E deixa eu te dar uma notícia engraçada. Às vezes o sistema vai pressionar você para que você entregue o que você tem de mais precioso, que é as suas próprias opiniões. O que você tem de mais precioso, que é o seu caráter. Formou em você. Deus te fez uma pessoa especial, Deus te fez uma pessoa diferente. E o que as pessoas querem, o que o sistema quer é te tornar igual ao sistema. Sabe, as pessoas diferentes, ela ofende as outras. Quando você chega em um ambiente em que você é diferente, você ofende as outras pessoas. Não que você queira, mas as outras pessoas se ofendem. Quando já viu alguém dizer assim, tá se achando. Por quê? Só porque você colocou uma roupa top naquele dia e não era nenhum momento especial. Vou para a escola. Como é que vai para a escola? Uniforme. Não, mas hoje eu vou para a escola, vou colocar uma roupa top, vou pôr um salto. Eu não, tá? Vocês aí. Vou diferente. Aí as coleguinhas já falam assim, metida. Tá se achando. Só porque você fez diferente. Sansão contou lá esse enigma e o que aconteceu? Essa mulher do mundo, ela disse assim, versículo 15, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão, persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso? Não é assim. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse, vou parar aqui um pouquinho só, presta atenção o que o sistema fez. Oprimiram aquela mulher. Se você não fizer assim, nós vamos queimar a ti e a casa do teu pai. Às vezes o sistema ele quer nos oprimir para sermos exatamente como o sistema. E essa mulher, ela não fez diferente com Sansão, ela chorou. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tão somente me aborreces e não me amas? Às vezes as pessoas vão colocar a gente contra a parede e vão dizer assim, você não liga? Você não se importa? Você não me ama? Por que você faz isso com a gente? Porque você é crente? Crente não pode? As pessoas vão tentar persuadir você de todas as formas possíveis. A Bíblia diz que a mulher de Sansão chorou diante dele. Por que me aborrece? Você não me ama? E às vezes o mundo ele vai te oferecer propostas e ele vai se colocar em uma posição de vítima. As pessoas vão se colocar em uma posição de vítima para quê? Para fazer com que você tropece. Deixa eu contar algo interessante para você.
Quando o povo foi liberto do Egito para a terra prometida, o povo estava caminhando pelo deserto, eles estavam a caminho daquela terra prometida. A Bíblia diz que por onde aquele povo passava, aquele povo vencia os exércitos inimigos e eles possuíam as terras dos exércitos inimigos. Aquele povo por onde passava, ele era bem sucedido. Deus era com aquele povo. Então aquele povo se tornou um povo temido. Sabe, aquele povo se tornou um povo famoso. Por onde ele passava, os outros povos já temiam, porque eles sabiam, olha, o Deus de Israel é com eles, e por onde eles passarem, eles vão possuir, aonde eles chegarem, eles vão possuir, e todos já estão derrotados diante deles. Então, o povo de Deus, ele é um povo temido, viu, irmãos? Só para você saber. O povo de Deus é um povo acreditado, as pessoas acreditam em nós. Sabe disso? A Bíblia diz que aquele povo se aproximava de um reino onde o seu rei era Baraque, um homem muito sabido, por sinal. Baraque conhece um homem chamado Balaão, que Balaão era um profeta, ele tinha um poder de abençoar as pessoas, e as pessoas que ele abençoava eram abençoadas, as pessoas que ele amaldiçoava eram amaldiçoadas. Então Baraque manda chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Olha que coisa interessante. Alguém já ouviu falar em macumba? Se fosse boa, seria boa cumba, né? Mas porque não é boa, é macumba. Quantos acreditam que isso não pega na gente? Legal, glória a Deus. Que bom que você já está vacinado quanto a isso. Então Balaão tinha o poder de amaldiçoar as pessoas, certo? Baraque manda chamar Balaão e diz, olha, você precisa amaldiçoar esse povo, porque esse povo está vindo contra nós, e quando eles chegarem aqui, certamente nós seremos derrotados. Balaão vai conversar com Deus, e a resposta de Deus é, não tem como amaldiçoar. Esse povo já é abençoado. Cumprindo a escritura que diz, contra os eleitos de Deus, nenhuma arma forjada prosperará. Não há encantamento contra os eleitos de Deus. Não pode amaldiçoar esse povo. Você não pode fazer esse povo tropeçar, porque esse povo é um povo de Deus, e por onde esse povo passar, as coisas serão transformadas sim, esse povo vai possuir por herança sim, por onde ele passar, as coisas vão funcionar, as portas serão abertas, tudo vai dar certo para nós. Balaão sabia disso. Aí Balaão chega e fala para Baraque, rapaz, não tem jeito não. Eu não posso amaldiçoar o povo que já é abençoado. Mas Baraque ofereceu dinheiro para Balaão, bastante dinheiro. Entenda, você tem tanto valor que o mundo vai investir pesado em você, só para te derrubar. Você é tão poderoso que o mundo vai investir pesado em você, só para te derrubar, só para te fazer parar. Você vai receber propostas para que você tropece. E eu já vou chegar lá. Então Balaão faz o quê? Balaão diz, eu não posso amaldiçoar esse povo, porque esse povo já é abençoado. Mas nós podemos instruir esse povo, nós podemos incentivar esse povo a eles fazerem as coisas erradas, porque se eles fizerem as coisas erradas, a maldição vem contra eles sozinho. Porque ninguém pode fazer esse povo tropeçar, mas se esse povo tropeçar, eles mesmos se amaldiçoam. Então entenda, ninguém pode fazer com que você se dê mal, só você mesmo. Qual é a estratégia de Satanás? Vamos fazer com que eles tropecem, comendo coisas sacrificadas a ídolos, e eu quero traduzir isso, fazendo exatamente aquilo que o mundo tem costume de fazer. Se eles se moldarem ao mundo e andarem como o mundo, eles mesmos tropeçarão. E se eles tropeçarem, aí a maldição vem sobre eles. Porque ninguém pode amaldiçoar eles, só eles mesmos. Você sabe que o diabo não pode contigo? Teu amém foi muito fraco, vou perguntar de novo. Você sabe que o diabo não pode contigo? Amém. A gente não tem medo dele. Mas qual é a estratégia do diabo? É fazer você tropeçar. Ele fez isso com um homem forte. Nenhum de nós aqui temos a força de Sansão. E eu estou falando de força física.
força bruta. Sansão era um homem forte. Ele pegou um homem que era o homem mais forte daquela época. Nenhum homem podia matar Sansão. Sansão, pelo contrário, em guerra, ele sozinho matava muitos homens. Nenhum homem podia derrubá-lo. Aí o que ele fez? Promoveu situações para que o próprio Sansão tropeçasse. A mulher de Sansão vem chorando, dizendo: você não me ama mais. Ah, você é diferente, fica aí, você é diferente. Para quê? Para fazer com que você se entregue e se molde aos costumes naturais. Você pode repetir comigo? Eu não sou natural? Eu não sou natural. Você nasceu para ser diferente. Não fique preocupado com o diferente. O diferente é bom. Nesse caso, é bom, porque você está seguindo os passos de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas? Pois deste aos meus patrícios um enigma e a edificar, a decifrar, e ainda não conheces a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai, nem a minha mãe declarei. E tu declararia a ti? Ela chorava diante dele 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então, diante de festas, ela estava lá. Dia após dia, ela estava lá. Qual era o desejo dela? Rapaz, tropeça e entrega. Entrega. Dia após dia. Deixa eu dizer algo para você. O diabo não desiste de você. Todos os dias ele tenta te derrubar. Como? Com propostas. Propostas. Propostas e propostas. Todos os dias ele tenta fazer você tropeçar. O mundo vai te oferecer propostas todos os dias para você tropeçar. A internet vai te oferecer propostas todos os dias para você tropeçar. Sim ou não? As séries que você assiste vão te oferecer propostas para você tropeçar. Às vezes a série começa tão boa. Quantos aqui já assistiram uma série que ela começa tão boa, e aí lá no meio você encontra uma cena que não é bom para você assistir? Você já caiu nessa também? Estou acompanhando uma série, ela está tão boa, mas tão boa. Aí lá no meio, sabe o que é isso? É o mundo te oferecendo proposta. Mas a série está tão boa, está tão legal, é só essa ceninha. É só essa ceninha, só que aí aquela ceninha é acompanhada de outra cena e de outra cena, e você não pode ver essas coisas. Pastor, por que eu não posso? Porque eu só tenho 12 anos? Não, porque você é crente. Eu tenho 43, eu não posso ver essas coisas. Você concorda comigo, sim ou não? Não, então não fica preocupado. Ah, eu só não posso porque eu tenho 12 anos, meus pais podem. Não, não podem. Porque faz mal. O que é isso? É o mundo nos fazendo tropeçar dentro da nossa casa. E nós não estamos percebendo. Quantos aqui gostam de fazer comentários nas redes? Ninguém vai levantar a mão, né? Porque sabe que eu vou dar pancada. Eu é que não levanto a minha mão. O mundo quer que você faça comentários. Todas as redes, quando postam um vídeo lá, fala: o que você acha? Comente. É assim ou não? Eu não sou um cara muito linkado na internet, mas eu sei que sempre tem a proposta lá para você comentar. O que eles querem? Eles querem que você tropece no seu comentário. Eu pergunto: preciso comentar tudo? Eu preciso comentar sobre tudo? Estou olhando lá no YouTube e fala assim: o Neymar aceitou uma proposta para jogar no Corinthians. O que você acha? Comente. Eu tenho nada com a vida dele. Eu não preciso comentar essas coisas. Aí eles querem que eu comente, aí eu vou comentar. Eu não vou comentar nada sobre o Corinthians agora. Eu é que não vou arrumar confusão com um bando de louco. Não é?
Então, o que eles querem é que você comente, para que você tropece. Pessoas postam coisas para você comentar, para você tropeçar. E sabe de uma coisa? Sabe o que eu aprendi com o apóstolo Tiago? Ei, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Pronto para ouvir e tardio para falar. Eu posso ver tudo que eu quiser, mas não preciso comentar em cima de nada. Porque enquanto eu não comentar, eu não tropeço. Quantos crentes tropeçaram comentando sobre política? Quantos crentes já falaram que o café está caro? E por que isso? Porque o mundo está comentando. Você sabe que já teve gente que perguntou para mim, pastor, nós vamos continuar fazendo café na igreja? Porque o café está caro agora, né? E... O que é isso, irmão? São os comentários. Aí eu pergunto, tu ainda pode comprar um café? Então a gente vai continuar fazendo café na igreja. Que em último caso, se ninguém puder comprar, ela pode. Você entende que os comentários às vezes fazem a gente tropeçar. Os comentários nos fazem tropeçar demais. Você acha o café caro no mercado porque você nunca tomou um no aeroporto. O dia que você tomar um no aeroporto, você vai achar o café no mercado muito barato. Os comentários nos fazem tropeçar e o mundo quer que você tropece, irmãos. Não vos amoldeis a este mundo. Você nasceu para ser distinto, você nasceu para ser diferente. Você nasceu para fazer a diferença. Amém? Você que conhece a história de Sansão, você vai perceber lá na frente dessa mesma história que Sansão agora ele se conhece uma mulher chamada Dalila. Você já ouviu falar de Dalila? E Sansão mais uma vez tropeça com ela porque ninguém sabia qual era a fonte da força de Sansão. Mas aí Dalila faz a mesma coisa. Dalila vai insistindo. Às vezes a sua Dalila está só sendo um colega de escola. Quantos aqui já tiveram um colega de escola que de alguma forma quis te incentivar a fazer o errado? Só eu ou você também teve? Eu ainda me lembro de colega de escola. Eu lembro ainda. De alguma forma quis, não tem nada a ver não. Ninguém está vendo. Não pense que ninguém está vendo não. Quando você pensar que ninguém está vendo. Ontem à noite eu estava passeando com a minha garota, a minha esposa, estávamos passeando na praia, num canto bem reservado. Quando pensa que não, passa o Caio e a Stephanie de carro. Eu falo, rapaz, não pode, a gente não pode nem aprontar. Quando você pensa que ninguém está vendo, irmão, sempre tem alguém vendo. Mas às vezes aquele coleguinha, aquele parceiro de escola, aquele parceiro conhecido, aquele vizinho, ele vai de alguma forma tentar te influenciar. Às vezes a sua Dalila é o seu companheiro mais próximo. Um primo, alguém aqui tem primo? Alguém tem primo que apronta? Meu Deus do céu. Geralmente é só os primos que aprontam, né? Alguém tem primo que faz as coisas erradas aqui, não? Isso, aí sabe o que ele faz? Ele quer incentivar você a fazer. Aí você pode fazer duas coisas. Ou você se diminui para caber e ser igual a ele. Ou você simplesmente se abaixa e puxa ele para cima. Porque você foi chamado para ser diferente. Amém, irmãos? Sansão, ele era conhecido como nazireu. Sabe que Jesus foi nazireu? Quantos sabem que Jesus foi nazireu? Assim como Sansão. A diferença de Jesus para Sansão é que Jesus não se deixou levar. A diferença de Jesus para Sansão é que Jesus, quando foi colocado à prova, você conhece Mateus capítulo 4? Quando Jesus foi colocado à prova, não foi homem nenhum que tentou seduzir a Jesus. Não foi uma mulher chamada Dalila. Porque para Sansão funcionou assim, foi muito fácil.
Mas o próprio diabo apareceu para falar com ele. E a tentação foi bem interessante, porque está com fome. O negócio não era o pão. Manda que essas pedras se transformem em pão. A questão não era o pão. A questão foi a seguinte pergunta: se és filho de Deus, tu é mesmo crente? A questão que o diabo quis colocar foi dúvida. Você é mesmo crente? Quantos aqui já tiveram essa indagação dentro da sua própria cabeça? O diabo disse: se és filho de Deus. Mas presta atenção que em Mateus capítulo 3, a Bíblia fala que João foi para o deserto, para o Jordão, para ser batizado por João. E quando ele está sendo batizado, a Bíblia diz que desceu o Espírito Santo numa forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho. O próprio Deus confirmou a filiação de Jesus Cristo, dizendo: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Mas aí quando o diabo chega para tentar Jesus, ele diz: se és filho de Deus. Então às vezes o diabo vai vir tentar colocar dúvida na sua cabeça. Não foi Dalila que tentou a Jesus, foi o próprio diabo. E como é que Jesus venceu o diabo? Quem pode me dizer? Pela palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra que estava escrito. Está escrito, diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus tinha ouvido lá atrás da boca de Deus: este é o meu filho. Então Jesus disse: eu não vivo de pão, eu vivo daquela palavra. Eu sou filho de Deus porque Ele disse que eu sou filho de Deus. Entende? Você é diferente porque Deus disse que você é diferente. Você é a luz do mundo porque Deus disse que você é a luz do mundo. Não importa onde você esteja, você é a luz naquele lugar. Amém, irmãos? Então nós não podemos deixar o mundo nos levar para baixo. Nós devemos puxar eles para cima, porque nós somos a luz do mundo. O diabo não se conforma naquela resposta de Jesus, então ele tenta outras coisas. Olha só, se você me adorar, eu vou dar a você todos os reinos do mundo. O que é isso? Todas as riquezas do mundo. Você pode imaginar o que você quiser: reinados, iates, dinheiro, carros, o que você quiser imaginar, todas as riquezas do mundo. O diabo tentou Jesus com força. O diabo vai tentar você de todas as formas. Eu me lembro de uma vez, eu estava fazendo rema, e é para você, vai fazer o rema, né, Breno? Vai fazer o rema, em nome de Jesus. Amém, vai fazer o rema, um monte de gente vai fazer o rema aqui. Eu estava fazendo rema e eu recebi uma proposta naquela época de um salário significativo. Muito, salário que até hoje eu não consegui ainda. Naquela época eu recebi uma proposta de um salário significativo. E a proposta foi assim: olha, cara, esse salário é para você pegar a tua família toda e vir morar nessa cidade. Eu preciso de você aqui, você vai ganhar X. O salário era muito bom. Mas eu lembro que eu tampei o telefone, falei: espera aí só um pouquinho, tampei o telefone e disse: diabo, você tentou a Jesus com todos os reinos do mundo e me vem com essa mixaria? Por quê, irmãos? O diabo vai tentar você. Para quê? Para você tropeçar. Se eu tivesse aceitado aquela proposta, eu teria saído do rema. E certamente não teria caminhado como caminhei até hoje. Porque eu fui chamado para ser mais do que vencedor. Eu fui chamado para ser luz. Eu fui chamado para ser diferente. E se eu aceitasse aquela proposta, eu seria só mais um no mundo com um salário bom. E talvez depois seria demitido e perderia o salário. Porque o mundo funciona dessa forma. Não é? Eu seria só mais um no mundo.
Mas eu não fui chamado para andar como o mundo. Andar com Deus fez da minha vida uma vida plena de alegria, uma vida plena de bens, nunca me faltou nada. Andar com Deus faz da minha vida até hoje uma vida de feliz para sempre. Amém, irmãos? Então não deixe que as Dalilas da vida engane você. Não deixe que o mundo puxe você para baixo. Permaneça como você é. Você foi chamado para ser diferente. Quantos diferentes temos aqui? Amém. Fica de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia.